Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu estou aqui com o pastor Fernando, o arrepiante, hein, pastorzão? Mais conhecido como pastor arrepiante da Rasgando Céus. Pastor Fernando, um amigo querido, ele é a pastora Beth. Um prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Para nós também é um grande prazer, André. Eu tenho assistido todas essas edições suas e acho que o cristão precisa ter isso. Porque precisa também conhecer um pouco da vida de cada um, né? Porque os pastores não vieram assim do céu, nenhum veio do céu. É verdade. Então nós estamos aí que é justamente a serviço do reino, tá certo? É nessa vitória. E eu até abençoo a tua vida. Amém. Que continue firme nessa palavra que você, nessa ideia que você teve, sabe? Nesse projeto teu. E que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. Amém, pastor. Obrigado. É muito bom a gente contar histórias, né? Então você que está em casa, se você puder compartilhar, se você puder seguir as redes sociais, né? Temos aí o Instagram, Vivendo a Palavra. Tem o do pastor Fernando também, tá lá, pastor Fernando Pereira, né? É isso aí. Tem o meu André Maldonado Oficial. Tem o YouTube que você está assistindo agora. Então, se você puder curtir, se inscrever, isso ajuda bastante a ter engajamento no canal. Ajuda que a gente compartilhe isso com pessoas. E como o pastor disse, são histórias, né? Que a gente vem contando aqui. Então, a primeira, pastor, que a gente fez aqui foi com a pastora Nida, contando toda aquela história do pastor Lelo, da pastora Nida. Depois já passou várias pessoas por aqui, eu não vou falar o nome de todos que eu vou esquecer, mas já passaram empresários também contando história de sucesso deles, o que eles fizeram para alcançar aquilo. Acho que em algo a gente acaba se inspirando, né? Perfeito. Algo que nos motiva, né, a seguir. Pastorzão, conta um pouquinho pra gente como que foi a tua infância. Como que foi o pastor Fernando? Porque ninguém conhece, então a gente precisa saber. A gente só vê o pastor Fernando lá na igreja. Mas o pastor Fernando, para quem não sabe, pastor Fernando é eletricista, encanador, pintor, jardineiro. O homem faz tudo, irmão. O homem já foi radialista, piloto de avião. Brincadeira, mas o pastor Fernando é um homem mil utilidades aí. É o sonho de toda mulher, né? Toda mulher quer ter um cara que sabe fazer essas coisas. Eu não sei nem furar a parede. Então isso é muito bom. Pastor, manda bala. É isso aí. Você vê, eu sou natural de Pederneiras, aqui vizinho. Vim cair em Bauru por uma situação talvez até que eu nunca imaginava. Mas uma coisa eu sempre disse, Deus tem planos. Então os planos de Deus nós não podemos contestar. Quando eu saí da Clark em Pederneiras, antes disso, para poder chegar em Bauru, eu estava em São Paulo, eu morava em São Paulo. Mas essa parte eu vou contar um pouquinho mais para frente. Eu quero dizer para você da minha infância em Pederneiras. Eu sou filho, vamos falar assim, de um fazendeiro forte. Sabe? O meu avô, para vocês terem uma ideia, a fazenda dele começava aqui na Baixada do Silvino, mais ou menos ali pela Rua Floresta, para aquele canto ali de baixo, ali beirando das Nações, e terminava em Boracéia, lá em Pederneiras. Então, era uma fazenda grandiosa, ele era um barão do café. E depois, com a morte dele, que político, muito envolvente, tá certo? Belmiro Pereira, a última rua do Jardim Godoy tem o nome dele, porque a fazenda ladeava ali, tá certo? Então fazia parte. O Parque São Geraldo era parte da fazenda do meu primo Geraldinho, que era farmacêutico aqui em Bauru. Então ele loteou aqui, ele fez o Parque São Geraldo. E foi indo assim daí para frente, sabe? Lá em cima nós temos o Colina Verde, que faz parte da última rua, ou a primeira rua, que nós vamos dizer assim, é o nome do meu tio, Mário dos Reis Pereira, também, que era parte da fazenda que ficou para ele. E nós ficamos lá em Pederneiras com essa parte que meu pai ficou com a parte da fazenda, e meus tios ficaram com o resto da fazenda também. Foi tudo subdividido, que era uma família muito grande. Mas eu venho dessa família do Nhonhô Pereira, conhecido em Pederneiras, político também. E o meu avô foi morto em Pederneiras por causa da política. Mataram ele no centro da cidade ali. Vamos falar assim, dentro dessa situação, que se vê a política é boa, mas nem tanto, tá certo? Já desde aquela época a lei da bala existia, tá certo? E nós, vamos falar assim, o centro da cidade, uma das ruas principais, tem o nome dele também, que é Belmiro Pereira. Mas eu nasci dessa família, tá certo? Mas eu não fui rico o tempo inteiro. Nós não tivemos grana o tempo inteiro. Nós vamos falar assim, meu pai perdeu tudo. Perdeu tudo, entre parênteses, que é uma história que eu pus no passado. Ela está guardada, tá certo? Porque não há necessidade de levantar defuntos nessa história, tá certo? Então,
Mas nós soubemos sobreviver nessa situação que meu pai teve esse problema de saúde e foi obrigado a viver numa vida. Mas Deus tinha esse propósito, sabe? Meu pai, com toda a popularidade, fazendeiro, dono do laticínio em Pederneiras, dono de frigorífico, tá certo? A gente viveu nessa vida de fazenda, para lá e para cá. Mas eu, nos 14 anos, comecei a viver uma vida minha, porque eu comecei a ajudar meu pai em casa. E os meus irmãos, eu sou o terceiro de uma família de 4 filhos homens, tá certo? Lá em casa só tinha uma mulher, minha mãe, tá certo? Imagina como é que era. E nós, cara, por incrível que pareça, já a minha concepção foi problemática, que eu tive um problema sério na gestação. O cordão umbilical estava enroscado no pescoço, tá certo? Você vê que o inimigo começa a procurar a gente já desde baixo, tá certo? Deus conhece, mas o inimigo quer acabar, tá certo? Verdade. Então, dali para frente foi muito bom, viu, André? Dali para frente que Deus nos livrou de tudo isso. Meu pai, um homem muito católico, tá certo? Devoto, tinha um banco na igreja que era da família, para você ter uma ideia, na São Sebastião em Pederneiras. E nós fomos criados dessa visão, vamos falar assim, dentro da palavra de Deus. Porque meu pai tinha, por incrível que pareça, naquela época, ele falava o latim, falava inglês, tá certo? E falava o francês além do português. Isso se olhasse para ele, tinha 8º ano de série de escola, tá certo? Então estudou em colégio pago, aquele negócio todo. Por quê? Porque o meu avô, Belmiro Pereira, tinha condição de fazer isso por ele. Sim. E ele conversava, na minha infância, nós víamos a palavra de Deus quando meu pai contava para nós. Porque ela era em latim. A Bíblia, nós não tínhamos Bíblia em português. E apareceu em Pederneiras uns alemães chamado Bember. Isso eu não esqueço. Porque eu estudei no colégio de freira e da minha sala de aula dava para ver os Bembers passar na rua, que era da primeira igreja batista, lá de Pederneiras. Eles passavam na rua, todinho de preto, com as Bíblias na mão. E as Bíblias deles eram em alemão. Então, para você ter uma ideia, as freiras mostravam para nós e falavam assim, aqueles são os revolucionários, tá certo? São contra a igreja católica. E nós aprendemos isso nessa situação, mas não tinha essa contrariedade, tá certo? Existia, vamos falar assim, um pessoal muito bom, meu pai comprava leite deles, tá certo? Uma boa amizade com eles e um relacionamento perfeito. Mas nós somos criados nesse meio. Sabe, eu pertencia a todos os movimentos católicos que podia existir, sabe? Eu fui coroinha, eu fui auxiliar direto do padre, sabe? Eu fui leitor de missa e foi crescendo assim, acabei sendo, vamos falar assim, palestrante em ECC, TLC, PJC, fiz parte até do cursilho aqui em Bauru, tá certo? E fomos fazendo esse tipo de trabalho sendo feito. Deus vem tratando a gente, Deus vem mudando o rumo da gente. Então, quando eu falo de vez em quando, conversando com vocês no particular, que Deus tem propósito na vida da gente, eu sou um dos propósitos. Eu era um improvável, totalmente atravessado por causa da situação que meu pai passou, um cara que não temia nada, tá certo? Se você olhasse torto, já estava entrando no pau, que nem diz o outro, tá certo? Mas eu era um cara que tinha um coração muito grande, cara. Eu sempre tive, sabe? Não estou falando de mim assim por vantagem, não. Não, claro. Sabe? É uma coisa assim que Deus pôs no coração da gente, tá certo? Ele, vamos falar assim, eu era um guerreiro, só isso, mais nada. Eu tinha uma revolta totalmente errada por não conhecer profundamente a palavra de Deus. Então, quando nós começamos a entender um pouco mais a palavra de Deus, que nós começamos a entrar nesse meio católico, que nós começamos a entrar no cursilho, nessas coisas todas, ser palestrante, eu acabei sendo coordenador geral de igreja também. E vim construir aqui em Bauru, junto com um pessoal maravilhoso, tá certo? A Maria Goretti, lá no Eldorado, Araruna, no Flórida ali. Eu fui o coordenador daquela construção. Então, nós respondíamos para Santa Luzia e para a Casa do Garoto nessa época. E tivemos um apoio muito grande de um padre, sabe? Um padre italiano que estava aí, o padre Antoninho. Então, deu uma força muito grande. Mas a palavra de Deus começou a invadir o nosso coração. E eu tinha irmãos perto de mim ali, quando eu morava no Eldorado, que faziam parte da Igreja Batista. E eu estudava mais a palavra para conversar com eles, porque eles eram muito cultos. Eles tinham uma visão bíblica muito grande. E eu me aprofundava cada vez mais na palavra e o Senhor foi me transformando nessa história. E chegou um dia no aniversário de uma das filhas do Gessé, meu amado irmão e pai na fé, tá certo? O Gessé me convidou para o aniversário da filha dele de 15 anos e nós fomos. Eu tinha uma filha também na mesma idade, que é a Raquel, e nós estivemos lá junto com eles. E naquele dia, um pastor jovem começou a falar de uma tal maneira, do jeito que eu via a palavra. Sabe, eu falei, puxa vida,
Rapaz, é isso aí que eu preciso ver. E eu fui fazer uma visita na igreja dele, que era a Batista Betel, aqui perto do fórum. Sabe, nas quintas-feiras eu estava lá, fazendo visita na igreja. Ou às vezes tinha a nossa missa no domingo, 9 horas da manhã, às 18 horas eu estava lá na Batista Betel. E acabei um dia sendo tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus de uma forma totalmente diferente. E eu achei melhor em desligar da Igreja Católica, tá certo? E me ligar na Igreja Batista nessa época. E fiz isso. Saí e fui para esse tipo de trabalho. Me desliguei da igreja, fui para a Igreja Batista, me batizei na Igreja Batista Betel, tá certo? Ali com o pastor Guinese. Esse pastor que pregou naquele dia na casa do Gessé, que o Gessé já é falecido, infelizmente, num acidente de carro. E ali eu, vamos falar assim, me batizei. E esse pastor que eu vi a palavra que eu estava dizendo, ele foi o que me deu o curso de batismo. E por incrível que pareça, hoje nós temos o Eli na nossa igreja que faz esse tipo de trabalho. Sim. Mas o meu estudo de batismo pela Batista foi 6 meses, rapaz. Nós não estudamos, nós comemos a palavra, tá certo? E o pastor, não sei o que ele via em mim, rapaz, que ele, cada vez ele aprofundava mais na história, tá certo? Mas não era ele, não, era Deus que tinha esse propósito para fazer isso. E nós fomos assim. Acabamos nos convertendo, acabamos nos entregando para Jesus, fomos batizados realmente, porque, na verdade, o batismo primórdio, aquele de criança, tá certo? Nós não víamos isso na Bíblia, porque como que eu posso pedir perdão dos meus pecados, sendo que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Não tem nem pecado, né? Então nós chegamos nessa hora e conseguimos começar a ver isso. Rapaz, tá vendo? Começou. Começou a história do homem. Tem muita história boa para ser contada. Mas isso é legal, né, pastor? É legal a gente olhar para trás e ver que todo mundo em algum momento teve uma... Porque as pessoas às vezes olham uma visão, né? Esses tempos atrás eu estava lá na igreja e eu desci do altar, foi um culto que eu preguei. Uma irmã me pegou ali na boca do altar ali embaixo, ela falou assim, ô pastor, poxa, que bênção, né? É muito legal quando a gente vê, sei lá por que ela falou que eu era de um berço evangélico, né? Aí eu falei, não sou não. Falei, não sou não, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu já fiz, né? Eu sou um milagre de Deus por estar aqui, né? Eu acho que quando o Senhor disse assim, ó, eu sou um improvável, e eu também me considero um. Eu me considero um marido improvável, que eu tenho meus motivos para achar isso, até porque dentro do que eu vivi na minha criação, eu me considero um cristão totalmente improvável, porque eu tinha tudo para ser tudo menos cristão. Eu nunca tive esse exemplo dentro da minha casa, então podia ser tudo menos um evangélico ou um cristão que seja. Eu me considero um empresário improvável, porque eu tinha tudo para não ser um empresário também, né? Então, a minha infância foi junto com pessoas que, infelizmente, a maioria ou morreu por causa das drogas ou está preso. Eu cresci numa periferia junto com todo esse pessoal. Então, cara, é só Deus. Mas aí é aquilo que eu falei domingo no culto, e eu falei domingo justamente por causa disso. O Espírito Santo fez eu lembrar disso. Falei, poxa, Davi era o improvável. José era um improvável. Né? Ninguém esperava que José ia ser, pelo contrário, as pessoas até ficaram enciumadas quando José conta. Se você pegar Sansão, era um improvável. Gideão foi um improvável. Amós foi um improvável. E tantos outros, né? Que se a gente falar praticamente todos os discípulos... Paulo. Né? Paulo. Quem imaginava que Paulo, né? O Saulo que perseguia cristãos, o cara vira um homem de Deus e pregar o evangelho. Então, assim, o reino é isso. E isso que nos motiva, porque isso que é legal, porque independente de quem é a pessoa, cara, independente de quem é a pessoa, tem espaço no reino dos céus. Isso é fantástico. E você vê, né, André? A gente, nesse corre-corre da vida aí, nós também temos uma vida secular. Então, a vida não foi só vivendo em igreja.
nós tínhamos uma vida lá fora que também fazia com que nós tivéssemos uma participação no mundo, tá certo? Porque Sim. a palavra de Deus é clara, né? Que nós vamos viver, nós estamos aqui de passagem. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós não somos desse mundo, tá certo? O nosso mundo é outro. E nós vamos viver nesse mundo do Senhor. Então, como que nós vamos viver? É estando na palavra. Mas nessa vida secular, ela foi muito boa, que eu tive grandes amigos, rapaz, sabe? Eu tive pessoas que, vamos falar, participaram comigo desse trabalho secular nosso e que nós vivemos também do esporte, tá certo? Eu também fui infiltrado no esporte, tá certo? E nós tivemos, vamos falar assim, eu fui um bom basqueteiro, tá certo? Eu joguei basquete um bom tempo, cheguei até a treinar no Corinthians, para você ter uma ideia. Olha, tá certo? Vai Corinthians. Vai Corinthians nesse povo. Então, nessas idas e vindas da vida, que a gente chegou até lá, foi numa época que eu estava morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, e acabei treinando lá no Corinthians, tá certo? Eu tive uma convivência muito grande com Sócrates, com o Casagrande, tá certo? Uma convivência muito forte com Zenon, tá certo? Palinha. Então, naquele tempo não tinha essa coisa de celular, você está entendendo? Não estamos nem preocupados com fotografia, tá certo? Nós estamos preocupados em praticar o esporte, essas coisas. Sim. E eu vim acabar praticando esporte também em Pederneiras, tá certo? Eu fui um bom goleiro, tá certo? Em Pederneiras, um bom goleiro, tá certo? Tinha gente melhor que eu, mas eu era um bom goleiro. Eu fui só 6 anos campeão seguido num time lá, tá certo? E 6 anos goleiro menos vazado, tá certo? Então, para você ter uma ideia como que era a nossa equipe. A nossa equipe, grandes amigos, cara, grandes, eram praticamente irmãos nossos, tá certo? Então, se eu for citar o nome de todos eles aqui, vai ser uma loucura grande. Mas tem uns que ficou marcado na história, tá certo? Uns que ficou assim bem... E hoje ele é médico aqui em Bauru, tá certo? Um é o Dr. Marcos Bigelli, tá certo? Nós temos junto com nós o Paulo Paquera, que é o apelido do cara. Paulo Paquera tem 2 metros de altura, é um craque de bola, tá certo? Tem o Milton Ortioli, que mora em Pederneiras, tem o Eduardo Carossi, o Luiz Eduardo, que mora em São Paulo. Então, sabe, a gente foi tendo o Berto Frascarelli, que é empresário em Pederneiras. Então a gente vai vendo pessoas assim que conviveu com a gente. E eu vivi com um craque de primeira linha, cara, que chamava Luiz Antônio Mansano, cara. O Mansano morreu, infelizmente, problema cardíaco, jogando. Ele passou mal no campo e eu vou dizer uma coisa para você, não tinha craque igual ele. Não tinha, sabe? Então, dentro desse pessoal, tá certo? Tive quase, com profissionais da época nossa, eles eram, vamos falar assim, tudo amadores. Que é o caso do Brucinho, tá certo? Que vive até hoje em Pederneiras, tá certo? O Nivaldo Frascarelli, tá certo? Então, são pessoas assim que jogou muito bola, tá certo? Então, nós tivemos uma convivência, não só com aqueles grandes craques de televisão, essas coisas todas, de grandes times, mas vivemos isso, foi muito bom. Ganhamos um bom dinheiro nessa amizade, história. né, professor? Amizade é o que fica, né? Mas a verdade de tudo isso é o propósito de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus sempre cuidou de nós, tá certo? E nesse vai e vem todo, nós também trabalhamos muito loucamente, viu? Não é pensar que foi assim, não, foi tudo mil maravilha. Não, eu cheguei a administrar fazenda no Mato Grosso, tá certo? Então, o nego fala assim, mas como, tá certo? Fomos para lá, tá certo? Fomos convidados para fazer uma visão, verificar um trabalho no Mato Grosso, e eu acabei entrando e acabei ficando administrador da fazenda, tá certo? E fiquei lá quase 2 anos e meio tocando, sabe? Abri a fazenda inteira e fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Mas o mais interessante disso é que a visão família, a visão estar junto, a visão participativa nossa, certo? Na casa, com os filhos, com a mulher, isso nunca perdemos a visão, tá certo? Porque nós tínhamos em casa isso. Meu pai era muito caseiro, meu pai era muito família, tá certo? Nós, filhos, para você ter uma ideia, em casa, desde pequeno, cada um tinha uma função, meu. Você não saía do quarto sem arrumar a cama. Sabe, você não... Na semana, cada um eram 4, então 2, um lavava a louça, o outro enxugava. E não ficava louça suja, não. Não podia ficar louça em cima da pia, sabe? Era uma regra. Então, hoje as crianças vivem sem regra. Você pode perceber que o grande mal é esse, tá certo? Então, quando nós vivíamos nessa regra, nós estávamos sendo preparados para o mundo, cara. Então, o mundo trouxe regra para nós. Não foi o mundo que trouxe, foi minha casa que trouxe regra para mim. Sim. E nós passamos a ser obedientes às regras. Então, assim nós fomos. E crescemos nesse meio.
Você vê, Pederneiras nessa história toda tem vamos falar assim, um fundamento muito forte para comigo, você está entendendo? Então, a minha formação, eu dependo muito de ter vivido ali naquele lugar. Você vê, eu fui radialista há 14 anos, cara. Até que idade que você foi em Pederneiras? Eu fiquei em Pederneiras, na verdade, até 74. Depois eu fui para São Paulo, voltei em 78 para São Paulo. Tá certo? E quando eu voltei para Pederneiras, não saí mais, a modo dizer, tá certo? Você ficou lá. Porque em 83 eu já fui chamado, vamos falar assim, para trabalhar aqui em Bauru. Eu estava na Clark, em Pederneiras, era financeiro na Clark, acabei sendo follow-up. E já congregando em uma igreja. Não, mas católico. Ajudei a construir a igreja São Judas Tadeu lá em na Pederneiras. Clark era católico nesse período. Católico. Eu vim ser aqui em Bauru. Aqui em Bauru, quando o senhor tinha quantos anos aproximadamente? Há uns 40 anos, mais ou menos. Uns 40 anos que o senhor vai para a igreja para Batista. 38, mais ou menos. Aí que eu vou para a igreja Batista, tá certo? E aí que foi gostoso na história, porque outros entraram na minha vida. Sabe? Então, o que aconteceu? O trem continuou andando e o pessoal continuou subindo, tá certo? Sim. Então, você vê, para nós estarmos aqui hoje, por passar tudo que nós já passamos, de questão de saúde, de vida, outras coisas a mais, você vê, André, nós tivemos uma situação que Deus sustentou a nossa vida. Eu tive 3 tromboses, cara. Trombose braba nas pernas, você entendeu? Fui internado. E acabei tendo uma embolia pulmonar numa delas. E o mais interessante foi o seguinte, que eu não estava entendendo o que tinha acontecido na embolia pulmonar. Então, uma pergunta da minha esposa, da Beth, da pastora Beth, para o médico, tá certo? A respeito daquela dor que eu estava sentindo nas costas. Foi o toque de Deus na vida do médico. Ele falou assim, fica quietinho, não sai daí, tá certo? Aí veio uma cadeira de roda, eu sentei nela, subi, estava aqui na Beneficência Portuguesa, subi para o quarto, me puseram numa posição na cama que eu não poderia me mexer, mas não estavam me falando o que eu estava tendo. Sabe? Aí o médico sentou na cabeceira da minha cama, o médico, não foi enfermeiro, não foi enfermeira, não foi nada, um médico sentou na cabeceira da cama e começou a conversar comigo. Eu não podia dormir durante 24 horas, cara. Segundo eles. Olha. Tá certo? E nós fomos conversando, batendo papo, contando história, falando da vida, aqueles negócios todos. E eu não conhecia o médico. E fomos indo. Aí o médico, vamos falar assim, 15, 20 minutos, media a pressão, media a temperatura, aqueles negócios todos, via batimento cardíaco. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Sabe? Ele falou, não, isso aqui é uma rotina. Tá certo? Nós estamos fazendo uma rotina do que tem que ser feito num caso igual ao seu, mas não falava o que era. Aí, quando chegou no dia seguinte, que eu estava fora do risco, tá certo? Que as coisas já tinham estabilizado. Aí ele virou para mim e falou assim, mas estabilizado não sei do quê, porque eu não estava sentindo nada, tá certo? Eu estava tudo normal, eu só estava com sono, que eu queria dormir. Tá certo? Aí o médico virou para mim e falou assim, olha, você acabou de sair de uma situação complicada, cara. Muita gente não sai dela. Olha. Quando ele falou isso para mim, eu olhei para ele e falei assim, você não sabe o Deus que eu sirvo, cara. O que ele fez comigo. Eu sem saber, mas o importante é que ele sabia. Ele sabia. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas espera um pouco. Do que você está falando? Eu falei, olha, eu te agradeço, mas eu só estou aqui porque Deus cuidou de mim. Eu te agradeço a atenção, tudo bonitinho que você fez comigo, mas você precisa conhecer esse Deus. Eu falei para ele. Sabe, as enfermeiras ficaram tudo assim meia parada, olhando, e depois as enfermeiras voltaram para conversar comigo a respeito. Uma delas está na igreja. Olha que legal. Tá certo? Então você vê, até a minha conversão... Tinha um propósito. Não, né? tem. O mais interessante de tudo isso, André, foi quando pastor André, porque eu tenho um respeito muito grande por você, viu, André? Eu vi a sua caminhada, cara. Igualmente. Sabe? Eu vi a sua caminhada na igreja. Sabe? Tem hora que a gente nos preocupa quando as pessoas são chamadas para o ministério, tá certo? Pensando que o ministério é algo assim... cheio de virtudes, cheio de poder, cheio de coisas. Não, é uma servidão. Sim. Sabe, quando a gente vem para o ministério, vamos falar assim, que Deus chama para a coisa, então a palavra dele é muito clara, que nós vamos estar cuidando de ovelhas. Ele não fala que nós vamos estar cuidando de gado, de pessoas, nós vamos estar cuidando de ovelhas, por isso que é pastor. Deixa eu só fazer um adendo nessa história. Não querendo ser snob, nós tivemos uma visita não muito distante do tempo em Portugal.
E eu tive a oportunidade de ver um pastor de ovelha numa estrada que nós estávamos passando, lá perto de Setúbal, e nós estávamos passando com o carro na estrada, eu parei para ver. Tinha mais de 150 ovelhas e o cara andando na frente, conduzindo as ovelhas. Eu não tinha visto isso. Isso foi agora, em 2019. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Aí, Deus, acho que mostra para a gente poder entender o que é ser um pastor de ovelha. Então é isso que nós somos dentro da igreja, sabe? Então, ovelhas que olham para nós como exemplos, cara. Nós não somos heróis, não. Sabe? Nós somos serviçais do Senhor. Nós estamos aqui para trazer a palavra para eles. Então, vendo você, André, na sua caminhada, e você é uma preocupação minha, cara. Sabe? Uma das preocupações minha é que a gente tem um carinho muito grande por você e a gente procura sempre estar olhando para você de uma forma que você não saia dessa visão, tá certo? Sim. Que essa visão continue sendo viva em você. Amém. Tá certo? E em todos os pastores nossos da igreja. Não é porque eu sou mais velho que todo mundo, tá certo? Que tenho diferença, porque a palavra também é velha, mas ela é atual. Com certeza. Assim como eu, tá certo? Sim. Eu sou um cara idoso, tá certo? Mas atual. Eu sou atual. É atual. Tá então aí, existe essa forte. diferença, tá? Então você vê, eu nasci lá nos anos de 51, tá certo? Que não é uma boa ideia o ano 51. Tá certo? A ideia foi eu ter nascido em 51. Você não viu o Mundial do Palmeiras, então? Não, ainda não. Eu também e não. sou corintiano. Eu também não. E você vê que coisa, né? Essa situação, vamos falar assim, de nós olharmos para a palavra de Deus e não saber defini-las, às vezes, nós estamos aí para isso. Nós somos pastores disso, tá Sim, certo? com certeza. Para conduzir a ovelha. Porque a ovelha, quando a gente vai saber um pouquinho mais da ovelha, a ovelha é totalmente cega, pode-se dizer. Ela não vê 2 metros para frente. Então, por isso que tem a parábola das 100 ovelhas, tá certo? Sim. Quando a gente olha para 100 ovelhas, por isso que o pastor deixa uma e vai buscar as outras. Que não tem nada a ver com a palavra do filho pródigo. Que o pai não vai buscar ele, tá certo? Porque ele saiu porque quis. Ele vem, né? A ovelha não, a ovelha se perde. É outra história, tá certo? Então, é isso que nós não queremos na igreja. A gente olha para a igreja com muito carinho, muito amor. Nós chegamos na igreja praticamente quase 1 ano depois da fundação dela, mas se entregamos de corpo e alma para o trabalho, sabe? É verdade. E, sabe, vivemos aquilo ali. Até você, no começo, ficou meio desconfiado de mim, tá certo? Eu sei disso, tá certo? Mas você viu que eu estava realmente para o trabalho, tá certo? É não era verdade. outra coisa. Mas sabe que é o cuidado, né, pastor? A gente... hoje a gente tem esse cuidado também. Qualquer um que chega na igreja hoje, né, a gente como pastor, e principalmente pastor chegando, você fica atento, porque assim, é a casa do Senhor ali. Justamente. Né? E a gente está ali para zelar por ela. Justo. Então, a gente está colocando alguém na nossa mesa, não é? Perfeitamente. É bem assim. Toda vez que a gente coloca alguém na nossa mesa, a gente fica, na primeira vez, preocupado. Na segunda, daqui a pouco tá até abrindo a geladeira. É verdade. Né? Já vira amigo e vai embora, mas Amém. é normal. Mas o cuidado mesmo pela obra, né? Mas você vê, o mais interessante de tudo isso, com a chamada de Deus para a nossa vida, nós fomos para a igreja evangélica, estivemos congregando, e quando foi um belo dia, eu estava andando pelas bandas do Araruna, tá certo? Foi até interessante isso aí, que eu gosto de contar essa história, porque eu faço parte da história. A Bíblia não é história, é relato. É diferente a conversa, tá certo? Então nós precisamos interpretar a Bíblia de outra forma. Se você for ler a Bíblia como livro histórico, ela é um livro igual a todo mundo, todo outro, tá certo? Não tem nada de diferença. Mas quando você vê ela com a palavra santa de Deus, tá certo? Ela tem relatos, ela não tem história, tá certo? Então nós estamos vendo o relato de cada um dos homens de Deus daquilo que viveu. E aconteceu comigo na minha história, que aí é outra conversa, tá certo? Que eu tenho história. Então, você tem história. Nós todos temos história. Sim. Então, o que acontece? Nessa história da vida nossa, eu estou andando pelas bandas do Araruna, lembro da casa, lembro do lugar, tudo certinho, e estava sozinho. Era 2 horas da tarde, assim, mais ou menos, indo na casa de um amigo meu ali perto, e de repente sai correndo de dentro de uma casa uma senhorinha mesmo, e gritando: pastor, pastor, eu estava orando, Deus mandou eu procurar o senhor aqui para o senhor orar por mim. Falei, caramba, eu comecei a olhar para os lados, certo? Para todos os lados. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê ele? Foi uma coisa assim que eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo aqui, né?
Aí você tem um impacto naquela história, naquela visão, assim, de repente, né? Eu parei e falei assim, minha senhora, a senhora está falando com quem? Com o senhor? Eu estava orando na minha sala. Deus mandou vir aqui fora, que estava um pastor passando aqui na frente. E eu era membro da igreja, não tinha nada a ver com a história, tá certo? Não sabia nem como que eu ia ser nessa caminhada, tá certo? Aí ela falou para mim assim, o senhor ora por mim? Ela contou a história dela para mim, que o marido era um caminhoneiro e que ele ficava a semana inteira fora de casa, chegava no sábado e no domingo não deixava ela ir na igreja. Eu falei, mas o problema é esse? Ele falou, então vamos orar. Ué, vamos orar para que Deus toque no coração dele e quebre essa frieza de coração. Vamos orar para ele começar a ficar viajado de domingo Isso, também, né? E vamos orar pelo seguinte, vamos orar que o Senhor transforma a vida dele, que muda a visão dele, tá certo? E oramos na área, ali na frente da casa dela, nem entrei na casa dela, certo? Oramos ali na calçada, tá certo? E fomos embora, andando, caminhando. Isso era numa terça ou quarta-feira, assim, era bem meio de semana. Rapaz do céu, quando chegou no domingo, eu tô sentado ali na igreja, que eu auxiliava o pastor da igreja, estou ali sentado no banco da frente, ela entrou na igreja junto com o marido. Isso era Batista? Batista da Araruna? Não, Quadrangular não era. já. Era uma igreja lá na Santa Luzia, chamava Igreja do Século XX. Igreja do século XX. Aí, rapaz, e nós estávamos mudando para o XXI, século XXI. Sim. E por incrível que pareça, a igreja fechou, rapaz. Hoje é uma adventista lá. Era só do século XX mesmo. Era só do século XX, fechou. Mas eu vou falar assim, naquele dia ela entra na igreja e vai lá na frente. Eu estava sentado do lado do pastor, ela virou para nós dois e falou assim, pastor, meu marido está aí. Aí o pastor da igreja olhou para ela assim, falou assim, o pastor Rubens, falou assim, eu conheço a senhora? Falou, não estou falando com o senhor, estou falando com ele. Mas eu falei para a senhora que eu não sou pastor. Você falou, mas Deus mandou falar que o senhor é pastor. Aí, cara, o marido foi para a igreja e começou a congregar lá. Direto. Peguei uma amizade com ele, nós começamos a trabalhar ele na palavra de Deus, que eu sou muito contrário a disciplinar, eu sou a favor da informação. Sabe, você, ninguém vai convencer ninguém a ser cristão, a ser um crente, vamos falar assim, a ser um militante da palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz essa mudança. Então, ele começou a congregar na igreja. E logo em seguida, vamos falar assim, eu ainda continuei sendo membro da igreja e acabei saindo da igreja e fui para Quadrangular. E ali eu fui consagrado pelo pastor Jaime Palharim, tá certo? Como realmente pastor. Jaime Palharim, nossa, também tem história. Ele faleceu, acho que recentemente, o pastor Jaime. E eu acabei sendo pastor da igreja Quadrangular um bom tempo, tá certo? Para mim também foi um grande aprendizado. Mas o que eu aprendi mesmo de verdade nessa história foi na Batista Betel, nas escolas dominicais. Foi muito bom. A Batista é fantástica no ensinamento, tá certo? É sim. Então ela tem um ensinamento muito profundo, eles têm um respeito muito grande pela palavra, não convence a gente de nada. Você entende a palavra, é isso que é diferente. Estava conversando hoje com o nosso irmão ali, e nós estávamos falando a respeito dessa situação. Sandro, trocamos uma ideia boa com você também, ali naquele cafezinho inicial, dizendo que o povo hoje, eles precisam começar a entender a palavra de Deus. Sabe, não pode ser de ouvir dizer. Existe um Deus soberano nessa palavra. Sabe, existe alguém que manda em todas as coisas. Nós não somos dono de nada. Nós daqui não vamos levar nada. Sabe, então, o orgulho, sabe, a superioridade, não existe isso. Vamos falar assim, o pastor e o membro da igreja, para Deus é o mesmo. Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos uma responsabilidade muito grande junto com o rebanho, tá certo? Eu até estava dizendo para o Sandro o seguinte, que se nós olharmos para a igreja hoje, a igreja ainda está gatinhando. Infelizmente, estão buscando bênção em vez de buscar o Senhor. Sabe, antes do abençoador chegar, precisa estar o Senhor na vida nossa. E é isso que nós entendemos na palavra. Você sabia que tem um grupo na igreja de homens que estudam a palavra de Deus? E eu não sou pastor desse grupo, eu faço parte do grupo, estou estudando a palavra de Deus. Sabe, então esse grupo é muito bom. Muito bom.
Sabe, esse Excelente. grupo pessoal, sabe, que tem uma organizaçãozinha legal, cara. Sabe, eu fiquei sabendo, toda segunda-feira a gente se reúne lá, senta, troca ideia, e nós estamos acabando de estudar o livro de João. Sabe, o livro de João é fantástico. Sabe, então quando a gente entra no livro de João, ele apresenta Jesus como Deus, cara. O ensinamento está ali. Uma base, vamos falar assim, para que nós sabemos quem é Jesus de verdade. Sabe, e ele faz todo a explanação da presença de Deus na nossa vida. Sabe, quando a gente chega ali, no começo já diz que o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, sabe? Então isso é importante, nós sabermos quem que é o verbo, quem que é a palavra, sabe? Quem que é a verdade, sabe? Quem é a porta, quem é aquele que pode nos salvar. Muitas vezes nós estamos buscando bênção na igreja que já está dada, lá no livro do profeta Isaías está isso, está colocado isso. Sabe, então, eu não preciso ir na igreja para buscar bênção, eu preciso ter a palavra na mão, eu preciso saber conhecer a palavra de Deus para poder saber quem é o meu abençoador. É verdade. Então, o que acontece? A igreja hoje evangélica, ela é a igreja que tem dia para tudo. Hoje é o dia da libertação, hoje é o dia do culto de família, hoje é o dia do culto. Não, hoje é dia de estudo da palavra, todos os cultos são assim. Não é desse jeito, sabe? Menos louvor, mais palavra. Então a gente precisa saber disso, porque o ensinamento está na palavra, não está em louvor, não está em nada disso. Louvor é agradecimento. E outra, o que eu vou fazer na igreja? Esses dias eu perguntei numa bênção do dízimo, eu perguntei, o que você veio fazer aqui na igreja? Acho que a gente ficou meio assim, bem preocupada, tá certo? Eu falei, sabe, a igreja é uma reunião dos santos, dos escolhidos. Nós não estamos ali como um clube social, nós estamos ali para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que tem nos abençoado todos os dias, e nós não temos visto isso. Eu acho que quem tem uma vida de pedidos, pastor, o tempo todo, uma vida só de pedido, é porque não entendeu o evangelho. Não. É porque não viveu o evangelho. Porque assim, você não precisa pedir o que Deus já prometeu. Você vai pedir o que o Pai já prometeu? Já deu. Se o Pai já deu, para que pedir? Se o Pai já deu, agora você só precisa saber como receber. Justamente. E às vezes, a gente não está pronto para receber, como o senhor citou, o filho pródigo. O filho pródigo recebeu. Ele recebeu a herança. Mas ele não estava pronto. E o pai sabia que ele não estava pronto. Não. O pai sabia, o pai tinha certeza, mas deu. Era a vontade dele, ele queria, então vai lá. Mas ele volta, porque ele não estava pronto. É o que acontece muitas vezes dentro da igreja, dentro do evangelho. As pessoas recebem o que elas vieram buscar. Mas elas vão embora, porque elas não estão prontas para receber. Mas Deus ainda é misericordioso e dá. E ainda assim Deus abre as portas para receber de volta. Porque a minha vida é bem mais curta do que a do Senhor. Eu tenho bem menos experiência do que o Senhor. Mas eu já vi muito isso dentro da igreja. E até minha vida mesmo eu já passei por isso. Já passei por situações assim. De achar que o evangelho é uma vida de pedido. Achar, porque nós aprendemos isso dentro da igreja. Você quer libertação? Venha na terça da libertação. Isso não... Você quer libertação? Estuda a palavra. Justo. Não é? Você quer entender finanças? Estuda a palavra. Neemias não tem coisa melhor do que você poder saber de finanças e saber de administração. Exatamente. Você quer política? Estuda a palavra. Está lá também. Você vai ter grandes homens, grandes formas. Você quer ser um bom gestor? Estuda a palavra. Então, mas nós não aprendemos assim em alguns momentos. A própria igreja, que quando eu falo igreja, eu não estou citando uma denominação, estou falando a igreja do Senhor no todo. Ela leva às vezes para outro lado, né? E nós precisamos resgatar um pouco essa vertente do evangelho verdadeiro, que é o que o Senhor disse. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra restaura, é a palavra que transforma. Perfeito. É ela. Isso, quando nós começamos a entender isso, a gente está começando a entender o Pai. Você vê que quando a gente está falando da palavra de Deus, quando a gente começa a se engajar nela, começa a buscar na palavra de Deus, a gente começa a ver o caso de Nicodemos. Sabe, é um princípio do ensinamento, porque o que acontece? Nicodemos era doutor na palavra. Ele era senhor dentre os fariseus.
Vamos falar assim, ele era um instrutor daquilo. E ele vai procurar na calada da noite Jesus para saber das verdades que Jesus estava pregando. E Jesus fala para ele, Nicodemos, todo mundo conhece essa passagem. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver o reino dos céus. Por isso que nós estamos chegando nessa situação. Hoje estamos falando a respeito da igreja. A igreja precisa entender que precisa nascer de novo. E quando nasce de novo, Nicodemos entendeu o recado. Porque ele era um dos caras que estava lá na cruz. Ele estava lá na crucificação, porque ele entendeu o recado de Jesus. Entendeu que era nascer de novo. E a igreja precisa nascer de novo. Com certeza. E quando você nasce de novo, as coisas velhas vão ficar para trás. Por isso que eu disse no começo que aquilo que aconteceu no passado está enterrado. Sabe, tem perdão? Perdão do que se eu não me lembro? Tá certo? É no passado. Porque Jesus fez isso comigo. Ele esqueceu o meu passado. Sabe? Então, eu estou salvo? Não, eu preciso batalhar pela minha salvação. Eu só vou estar salvo o dia que o Senhor pôr a graça sobre minha vida. Porque eu sou imerecedor da salvação. É palavra de Deus. Mas eu não perco a visão da cruz. Porque a cruz é o preço do pecado meu. A cruz está a minha salvação. É na cruz que ele deixou tudo isso. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos continuar no livro de João 3,16, nós vamos saber quem é Jesus, na verdade, para nós. Porque o Pai amou tanto nós. Ele fala que amou o mundo, não foi alguns, não. Ele foi o mundo. Sabe, se existe uma promessa de alguém, é Jesus na nossa vida. Sabe, se existe alguém que vai falar assim, você é prometido, não, a única promessa para a nossa salvação é Jesus, não tem outra. Então, quando ele dá Jesus para nós, tá certo? Ele sabe o que ele está fazendo. Jesus tem consciência daquilo que ele vai passar. Jesus sabe tudo que nós vamos viver, que ele já nos conhece antes do ventre da mãe. Então ele está desde o princípio da criação. Então tudo isso a igreja precisa saber. E precisa viver. Para chegar lá na frente e saber que Jesus realmente, lá em João 8,32, se eu não me engano, fala a respeito de conhecereis a verdade vos libertará. Ele está se dizendo, eu sou a verdade. Eu sou o libertador. Eu sou o transformador. Sabe, até no momento em que ele chega para a crucificação, ali no Getsemane, onde que ele vai ser entregue, na hora que ele é beijado, você pergunta, quem é Jesus de Nazaré? Quando ele fala, sou eu, ele quis dizer, eu sou, que todos caíram. Porque ele está dizendo, a autoridade aqui sou eu, não é vocês. Eu estou me entregando para vocês. Você vê que coisa incrível? É. Até aqueles que tinham buscado ele estão sendo libertos naquela hora se entender que Jesus é Senhor. É verdade. Então isso que é interessante. É muito bom. Falar de Deus se deixar a gente fica aqui até amanhã cedo falando. É muito bom. Esse é Senhor. Esse é Senhor. Pastorzão, quando você chega a ser consagrado dentro da igreja do Ministério Quadrangular, e aí você segue ali dentro do Ministério do Quadrangular, por quanto período? Qual que é o período de tempo que você fica ali na Quadrangular? Eu fiquei aproximadamente 5 anos na Quadrangular. 5 anos na Quadrangular. E aí depois que o senhor já vem para Rasgando? Não, eu tive na Betel de volta. Fiquei mais 7 anos e meio na Betel. Tá. Aí eu não fiquei como pastor na Betel. Eu fiquei como professor de escola dominical também. Tá certo? Fizemos, vamos falar assim, participativo na parte de escola dominical, mas não era pastor da igreja. Foi quando despertou a igreja Rasgando os Céus. Tá. No aniversário também, olha que coisa incrível, da minha neta, tá certo? Nós saímos do aniversário, ficou tarde e não dava para ir. A Débora, a minha filha do coração, tá certo? Estava congregando na Rasgando o Céu, ela falou para mim, vamos lá na Rasgando o Céu. Eu falei, Rasgando o Céu? Rasgando o Céu é o nome de conjunto, que eu conhecia o pastor William, né? Então a gente tinha uma amizade com o pastor Alberto, com a irmã Maria, tá certo? Sim. Então a gente tinha uma certa amizade com eles. Eu falei, mas isso é do pastor William. O pastor William que tem um conjunto chamado Rasgando os Céus. Eu falei, não é ele mesmo. Aí eu peguei e saí do aniversário, lá fomos direto da festa do aniversário, fomos direto lá para a igreja, porque a nossa igreja, vamos falar assim, a Batista já tinha começado. Que era na igreja 1 ainda, né? Era na 1 ainda, não era? Não, ela estava lá... No meio. Não, eu estava congregando lá na Vila São Paulo. Ah, não, mas eu falar Rasgando os Céus era a primeira do lado da Serve Média. Média. Lá em cima, do lado da Serve Média, tá certo? Então fazia o quê? Uns 6 meses, mais ou menos. Que pouca coisa. Que tinha aberto. Aí eu fui para lá, tá certo? Fui lá para assistir o culto aquele dia.
E sentei lá no fundo, como todo, né? Senta no fundo, certo? Escondido. Quer saber onde estão os visitantes, vai pro fundo da igreja. Aí eu fiquei amoitado lá no fundo e, de repente, o pastor William me reconheceu lá da frente, tá certo? E agradeceu a visita, certo? Já me apresentou como pastor também, tá certo? Que a gente já tinha conhecido, porque, na verdade, eu estou fazendo, acho que uns 26 ou 27 anos de pastor, né? Então, do pastoreio. Então, foi uma coisa interessante isso, sabe? Que esse reconhecimento, primeiro, do pastor William, tá certo? Que é um pastor muito amado nosso. Com certeza. Um cara incrível. E a gente, vamos falar assim, passou a frequentar de quinta-feira lá. E depois eu acabei me desligando da Batista Betel e viemos para cá, não como pastor, nós viemos como membro da igreja, participativo, tá certo? Sem grandes intenções, sem estar no meio da coisa. Mas aí o dever foi nos chamando, tá certo? O pastor foi dando uma oportunidade, a gente começou a participar e veio a hora das festas, a gente começou a entrar nos RC Fest da vida, tá certo? Sim. Começamos a montar e mudamos a igreja para baixo, tá certo? E vem mais um pela frente aí. E foi um grande no trabalho, depois mudamos agora ali para Rodrigues, tá certo? E fizemos aquele trabalho todo junto lá na reconstrução a construção do templo, né? Baita trabalho. Praticamente foi uma construção mesmo, aquilo, né? Porque foi um trabalho, vou falar uma coisa para você. Ninguém acredita, né? Você uma pena que hoje a gente só tem, vamos falar assim, não é que não tem condição física, tá certo? A gente até ainda tem condição física, vamos falar, mas não ao ponto daquilo que quando nós chegamos, né? Sim. Então você vê, eu estou beirando aí, eu estou saindo dos 72 anos, tá certo? Estou indo para os 73, Deus tem me sustentado, Deus tem me livrado, e cada vez que eu puder ajudar, a gente ajuda, tá certo? A gente está dentro do esquema. Mas ainda estou constando lá como responsável pela manutenção da igreja, tá certo? E nós temos trocado muita ideia a respeito de montagem de festa e outras coisas mais na igreja, que a gente deixou um caminho feito para facilitar todas as coisas. Então, vamos falar assim, nós temos um grande auxiliar lá que ficou como praticamente o nosso direto, né, que é o Júnior, né, que mexe com a parte elétrica, mexe com essa parte toda. Sabe? Então, tem um pessoal que está já começando tocando, né, pastor? tocar. A obra segue, né? Pastorzão, uma coisa importante que você citou. Você falou assim, hoje talvez eu não tenha mais o vigor de lá de trás. Nós temos pessoas que nos assistem que estão vivendo várias fases da vida, né? Tem jovem, que está com 18 anos. Tem a pessoa já na meia idade, que é o meu caso, estou aí com seus 37, 38 anos. E já tem gente aí com 70, 72, já aposentou, já está com a vida mais light, teoricamente, já assim, não que já cumpriu a missão, mas já executou uma boa parte dela, né? A missão acho que a gente só vai cumprir quando a gente for para a glória. Aí a gente cumpriu a missão, né? Até lá tem muita coisa para cumprir. Qual que é o seu conselho que você dá para quem está... Jovens e pessoas aí que estão começando a vida, que tem o vigor necessário para tocar essa obra. Qual que é o conselho que o senhor dá para quem está nos ouvindo? Então, André, eu vou citar o que eu fiz na minha vida, tá certo? Então foi assim. Nós não somos donos de nós, tá certo? Deus comanda tudo na nossa vida. Nós não estamos à toa na igreja. Quando Deus nos chamou para a igreja, é porque tem um propósito realmente na nossa vida. Sim. E o propósito é dele. Todos nós somos capacitados para fazer alguma coisa. E os jovens, principalmente. Sabe, nós não vivemos só de conselho. Todos nós temos ideias, todos nós temos, vamos falar assim, mas nós podemos buscar as coisas na palavra de Deus. Todo o ensinamento está na palavra. Quando você mesmo citou domingo na igreja a respeito de Neemias, tá certo? Sim. Neemias, vamos falar assim, ele também era um improvável, tá certo? Mas quando ele viu o que estava acontecendo sobre Jerusalém, então a arca que é hoje a igreja, tá certo, do Senhor, está sendo construída. Que a volta do Senhor é clara, tá certo? E aqueles que estiverem na arca, eles vão estar salvos, essa é a verdade, tá certo? Então nós precisamos entender isso. Mas para mim estar na arca, eu tenho que ser merecedor daquilo. E a minha função, eu fui criado para alguma coisa. Então todos nós sabemos dos nossos limites e sabemos das nossas qualidades, tá certo? E a minha qualidade precisa ser explorada.
Não importa se eu vou estar limpando a igreja, não importa se eu vou estar pregando na igreja, não importa se eu vou estar cuidando do estacionamento da igreja, tá certo? Se eu vou estar fazendo parte de uma organização na igreja, o importante é eu estar na igreja. Então Servir, isso faz né? parte, O tem que servir, servir. né? Porque você vê, o próprio Jesus deixa para nós que o menor será o maior. Sabe, nós não viemos, ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. Então, tudo isso nós precisamos saber. E onde está isso? Na palavra. Então, nós precisamos transmitir para os nossos jovens o que nós não recebemos dos nossos pais. Então, a igreja é esse esteio. A igreja é essa situação. Então, quando Jesus fala, quando Deus fala que não vai mandar sobre nós as mesmas pragas que mandou sobre o Egito, tá certo? É porque ele está zelando por aquilo que ele fez através de nós. Então os jovens precisam fazer parte da igreja. Não é só para carregar a cesta básica, não. Sabe? Nós temos grandes coisas para fazer na igreja. Tem muita coisa para fazer na igreja. Então, principalmente uma igreja do porte da nossa. Sabe? Os jovens têm que começar a tomar conta daquilo. Mas tomar conta com consciência, com sabedoria na palavra. Não pode sair fora. Porque não tem modernidade na palavra de Deus. Ela não vai mudar. Ela vai ser sempre a palavra. Amém. Tá É certo? fazer o que tem que ser feito, né? É se esforçar mesmo. Que eu acho, sabe, pastor, que eu vejo, e eu olho até para minha vida. Hoje eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos. Um de 8 e um de 2. Eu fui líder de jovem por 12 anos. Eu venho muito cedo para o evangelho, né? Eu venho com 17 anos, 16 anos para o evangelho. Então, me batizo e venho muito cedo, como eu disse, diante de uma infância de amigos totalmente improvável. Tinha tudo para ser mais um bandido e acabo seguindo o evangelho. Me batizo lá na Presbiteriana Renovada, do nosso amigo pastor João Batista. E ali eu sigo até que eu vou para Brasil para Cristo e conheço a Vanessa, né? Conheço ela lá e aí eu fico lá e a gente namora e a gente casa e estamos aí até hoje. Quando eu era líder de jovem, já faz uns 3 anos que eu não sou mais ou menos isso, uns 2 anos que eu não sou mais, eu lembro que muitas coisas que eu fazia, eu conseguia fazer. Hoje, se eu tentar fazer as mesmas coisas, já é mais difícil, porque eu já tenho 2 filhos. Eu já tenho uma empresa, eu já tenho outra cabeça, outra visão. Justamente. Né? Hoje eu não consigo virar uma madrugada com eles, igual eu já virei muitas madrugadas com eles. Então a gente tem que aproveitar cada fase da nossa vida, Perfeitamente. né, para dar o melhor que nós podemos dar. Então eu sou grato a Deus pela vida que eu estou construindo no Evangelho, porque outro dia uma pessoa me fez uma pergunta assim, ela falou assim, qual que é sua maior alegria hoje de você ter sido líder de jovem 12 anos, o que isso significa? Falei, cara, minha maior alegria, eu até falei isso em um podcast aqui, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo, é olhar para trás e ver quantos, praticamente, uma boa parte dos líderes, não vou falar todos, mas uma boa parte dos líderes da igreja hoje passaram, eu fui líder deles, uma boa parte. Aí. Obreiros, tem vários que Sim. casou e estão lá. Então isso quando você olha por exemplo, o Eli, eu fui líder do Eli, pô. Fruto, são frutos. Então você olha, você vê assim, fui líder com o Eli também, Olha fomos só. líder juntos. A gente assistiu isso. Com o pastor Emerson, que hoje está na nossa igreja, o pastor Emerson me ensinou a ser líder de jovem. Olha só. Então assim, foi meu primeiro líder, foi ele. Então, você vê tudo isso acontecendo, você fala, cara, eu usei a fase que eu pude usar da melhor forma. E às vezes eu vejo algumas pessoas perdendo tempo. Recebe um chamado e não vai, Ou nem está ainda recebendo o chamado, mas é para ir e não vai, fica lá parado, né? Perdendo tempo. Então, você que está nos assistindo, não perca tempo da sua vida, não. Vai para cima. Vai para cima, porque Deus tem uma obra linda para fazer e o campo é grande, precisa de quem seja ali trabalhando nesse campo, né? Realmente. Que ele é grande demais. Pastorzão, e dentro dos momentos que você passou no Evangelho, o que você pode falar assim? Lógico que são vários, mas um que você falou, esse momento foi marcante para mim. Olha, enumerar vai ser um problema sério.
Que Deus, para mim, vou falar uma coisa para você. Eu fui muito usado por Deus, sabe? A gente não tem essa mania de autopromover, certo? Mas tem coisas que precisam ficar marcadas. Aquele corredor que nós temos na igreja é algo assim fantástico. De oração, né? Sabe, aquele corredor de oração é algo assim transformador. Quando você entra num período, vamos falar assim, que às vezes a constante tua na igreja, às vezes te traz numa situação assim que de repente parece que você está parado no tempo que Deus não está te usando para nada, tá certo? Mas antes de falar do corredor, eu queria falar o que aconteceu essa semana. Essa semana eu estou num ponto de ônibus, esperando um ônibus, que eu também ando de ônibus, viu? Então o que acontece? Parecia uma senhorinha no meio do pessoal do ponto de ônibus e falou assim: pastor, o senhor aqui. Eu não entendi o senhor aqui, tá certo? Mas, a hora que ela olhou para mim assim, eu falei: puxa vida, né? E aí, irmã, tudo bem? Ela falou: tudo bem. O senhor pode não estar lembrado de mim, mas eu estou na Rasgando os Céus. E foi o senhor que me recebeu na Rasgando os Céus. Sabe, aquela hora, eu vou falar uma coisa para você, foi algo assim marcante. Porque marcou na vida de uma pessoa e ver a gente num ponto de ônibus, sabe, não está escandalizando, nós estamos numa posição correta, dentro daquilo que tem que ser feito, e ela reconhecer que nós simplesmente a recebemos na igreja. Que é a função do pastor fazer isso, tá certo? Então, qualquer pastor que estivesse ali tinha feito a mesma coisa que eu fiz. Eu orei por ela, aquele negócio todo. Mas o interessante foi o que aconteceu atrás. Que, de repente, atrás de mim, vamos falar assim, um outro rapaz falou assim: ele é pastor da Rasgando os Céus. Quer dizer, você está pensando que você está sozinho. Você está pensando que você está passando batido. Não, mas o Senhor tem te sustentado na visão. E voltando para o corredor de oração da igreja, uma certa ocasião, um casal estava passando pela igreja e passou por mim na oração. E essa vez nós tivemos a felicidade de estar os dois juntos ali no canal de final da oração, né? Sim. E naquele dia passou aquele casal e ele passou. Eu puxei eles de volta. Falei: ó, Deus tem um recado para você. Não era eu, era Deus que tinha mandado. Lógico, lógico. Tá certo? Falei: Deus tem um recado para você, que a bênção que vocês estão esperando está chegando. Você pode ter certeza que você vai receber em breve. Os dois olhou um para a cara do outro assim e saíram chorando. E foram embora. Parece incrível. A reunião foi na quinta-feira. O corredor de oração foi na quinta-feira. No sábado, não, no domingo, no próximo culto, no domingo, eles estavam com a bênção na mão. Uma criança que eles adotaram, que estava esperando há 5 anos. Olha. E hoje a criança está correndo na igreja, é um meninão, tá certo? A gente Glória passa, a Deus. brinca com ele, faz tudo que tem que ser feito. Isso é muito bom, né? Mas Que a são gente vê o coisas poder que de Deus, edificam né? a caminhada. É, o poder certo? de Deus. É. E ontem aconteceu, na quinta-feira passada, aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa passando no culto, eu olhei para ela assim e falei: vem cá. Deus está te esperando. Você está enrolando Deus. Para com isso. Na hora, caiu em pranto. Isso quer dizer que Deus já tinha falado com ela. Confirmou, né? Tá certo? Veio só uma confirmação. É porque às vezes não, 99,99999% das pessoas precisam dessa palavra Precisa. para tomar uma atitude. Precisa. E que é aí que a gente precisa mudar um pouco, porque a palavra já foi dada e ela está aqui em cima da mesa. Né? Justamente. A palavra está aí, Essa. a palavra já foi dada. É que às vezes o profeta tem que falar. E isso é desde Israel, né, pastor? Por isso que Deus toda hora levantava alguém para ir lá e falar alguma coisa. Porque o povo também já sabia o que tinha que fazer. Mas Já sabia. alguém era levantado para declarar, né? O povo está fazendo de besta. É, exatamente. Porque a informação está chegando de todo Finge jeito. que não sabe, né? Aí tem que ir lá e chacoalhar o bambuzal lá pro cara falar: pô, tô aí. Então, cara, Sabe, a gente tem olhado para certas coisas, visto, vamos falar assim, aquelas autoajuda que existe aí fora, tá certo? Não estou querendo desmerecer nenhum dos escritores de autoajuda, mas
também ajuda os seculares, tá certo? Ajuda o pessoal do mundo, ajuda, vai falar que não ajuda não. Mas nós cristãos temos a Bíblia, que é o nosso. Sim, tudo é válido, certo? né? Livro é válido, autoajuda é válido, Mas tudo é válido, a mas não palavra pode de Deus substituir a muda. palavra. Não pode de substituir. jeito nenhum. É igual não sei quem que foi que falou pra mim esses dias, ele falou assim, cara, o que você acha de ser coach, né? E é um menino que foi recentemente ele virou pastor aqui em Bauru. Falei, cara, eu acho fantástico. Eu acho fantástico você estudar. O Márcio é coach. Eu acho fantástico você estudar isso. Qualquer estudo é bom. Né? Agora, você só não pode deixar isso aí dominar você. Não. O chamado não foi pro coach, foi pro pastor. Justamente. Né? Então, o chamado é pro pastor. O coach vai ser usado nas empresas. Beleza? Perfeito. É meio de profissão. Ok, vai em frente. Faça o seu melhor. E se você puder usar alguma técnica do coach para você se comunicar dentro da igreja e isso te ajudar em algum momento, amém. Ok, amém. Usa as ferramentas que você tem. Mas não deixe isso substituir a palavra, Não. porque se começar a substituir, a rasteira vem. Porque o que antecede a queda, a gente já sabe. Então, é isso. Pastorzão, é um prazer imenso nós estarmos juntos aqui e dizer que, assim, fazer um lembrete aí da pastora Beth, uma mulher muito séria e que tem um trabalho incrível lá com o artesanato que vocês conduzem, né? Eu ia falar disso. Trabalho incrível lá que vocês conduzem. Então, o pastor Fernando, ele cuida da parte de manutenção da nossa igreja. Tem um trabalho com artesanato, um trabalho incrível ali junto com a pastora Beth. E é um trabalho muito missionário, né, pastor? Porque muita gente foi ganha para Jesus através disso, né? Foi famílias para Jesus e batizados na igreja, tá certo? O trabalho dela é um trabalho muito grande. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa hora aqui, ela deve estar estudando a palavra em casa, que toda manhã ela passa pelo menos 2 horas com a palavra na mão estudando. Quantas pessoas passa, pastor, no artesanato, mais ou menos? Nós já tivemos 120 mulheres. Hoje nós estamos com mais ou menos 80 mulheres, mas temos agora um grupo Kids. Tem as crianças que estão também. Mas o Kids só é para aquelas mães que estão fazendo artesanato, porque senão a igreja não comporta tudo isso, não, o trabalho do artesanato. Que dia que é, pastor? Segunda-feira. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, tá certo? O pessoal às 19h30. O pessoal se reúne lá. E é via inscrição, né? Tem que fazer inscrição e tal. Interessados aí que estiver assistindo, tiver interesse em participar, quem é da Rasgando Céus, procura o ADM, né? Passa lá no ADM da igreja. Nós estamos terminando agora o período, né? Que são de 6 em 6 meses. Então, terminando o período, já abrindo a inscrição para o próximo período, vai estar o pessoal. E além disso, vamos falar assim, desse trabalho maravilhoso que é feito, que eu vou dizer para você, André, que tem pessoas que já sobreviveram com aquilo lá. Eu lembro na época da pandemia, né? Justamente. Muita gente fez o artesanato ali, né? Saiu de lá vamos falar assim, com uma nova profissão. Sim. Mas nós temos também o departamento de pesca da igreja, né? É verdade. Tem o RC é verdade. Pesca. Olha, eu tinha esquecido do Pesca, vocês me perdoem. Inclusive, o Pesca vai estar com uma barraca fantástica na RC Fest. De tilápia frita. Barraca tá certo? de tilápia frita. É verdade. Os pescadores. Você vê, é um grupo também missionário, tá certo? Sim. Nós temos histórias maravilhosas, vamos falar assim, contadas na pesca, que a gente sai de vez em quando, fica 2, 3 dias fora, tá certo? E lá no local, de preferência sempre na hora do almoço ou da janta, ou na reunião que a gente faz no restaurante do local que a gente fica, a gente começa a falar da palavra de Deus e o pessoal começa a se envolver, os pescadores começam a se envolver. Fora contar a história que a gente vai pescar aqui no Tietê, aqui perto de Reginópolis, para esse lado aqui, tá certo? Para o lado aqui do Sucuri. A gente vai pescar e aquele grupo de pescadores que estão com os barcos nos locais de pesca, né, que se reúne assim, né? Antigamente eu não entendia isso, mas agora a gente vê que é um lugar que tem peixe, então todo mundo se reúne ali e vai pescando. Mas quando você chega, é tudo normal. O palavreado do pessoal, tá certo? É bem popular, bem à vontade, bem cotidiano, tá certo? Bem solto.
Mas de repente, um no meio da história fala: pastor, o senhor pegou um baita aí agora, né? Mudou tudo. Ali muda a conversa. Tá certo? Tem um pastor no meio. O pessoal começa a dar até risada, certo? O pessoal muda o palavreado, muda tudo, sabe? E aí a gente aproveita e começa a falar de Deus, assim, mas em momentos que dá a oportunidade de falar, a gente vai tocando a palavra do Senhor. A igreja é muito viva, né, pastor? Isso Viva. É bom demais, né? Viva. É gostoso. A gente tem, né? Eu lembro que pedal. Se eu falar todos os departamentos, eu vou esquecer, mas tem esporte, tem tudo, né? Coisa, São meios de você. Tem pessoal que vai lutar kickbox lá na igreja. Perfeito, São meios de você evangelizar, balé, né? Tá certo? Balé, danças, geral, né? A pastora Vanessa faz esse trabalho maravilhoso junto com o pessoal lá, tá certo? E é uma galera, são 236 crianças, Você famílias, pessoas. Chega participantes. Participantes, entre criança, adolescente, jovem, mulheres, são 230 e poucas pessoas, é grande. É um trabalho grandioso, realmente é. Mas sabe, André, eu quero agradecer ao pastor William, sabe, pelas oportunidades, pela abertura, pela visão, você está entendendo? Quando a gente traz para ele alguma coisa, a gente traz, vamos falar assim, com soluções, né? Então isso é importante da história. Que nós somos realmente pastores auxiliares dele, né? Sim. Então a nossa visão é que a igreja ande, tá certo? Que a palavra de Deus chegue e que nós clamamos ao Senhor que continue a iluminar a mente dele, tá certo? Para que ele possa realmente trazer para nós aquilo que edifica realmente a casa do Senhor. Com certeza, é um cara incrível, né? Uma família muito incrível, bacana, muito pastorzão, muito gente boa. Eu conheci ele na época que você, vamos falar assim, nem estava na igreja, acho, na Brasil para Cristo. Porque ele era jovem, ele era do grupo de jovens, ele era músico. Quando eu cheguei na Brasil para Cristo, rapaz, faz tempo, hein? Faz mais de 20 anos. Quando eu cheguei, o pastor Williams era, se eu não me engano, ele era líder de jovem da Brasil. Da Brasil, Era lá na Benedito ainda. Isso. Aí depois, mas na Benedito eu fui, mas não fiquei. Eu fui ficar na Avenida do Hipódromo. Eu fui ficar na Hipódromo, já no templo depois, construído. Na Benedito eu visitei. Aí depois eu fui ficar quando eu conheci a Vanessa. Vanessa tinha 16 anos de idade quando eu conheço ela. Em 2009 a gente casa. Em 2005 a gente começa a namorar. Eu conheço a Vanessa acho que em 2004. Conheço ela em 2005 a gente namora, depois em 2009 a gente casa. É Deus, né? Estamos aí até Deus hoje. Vai juntando, né? Cara, é Deus. Se a gente contar aqui um dia, a Beth não gosta muito que eu falo disso, não, tá certo? A pastora Beth é meia virada na coisa, para esse lado. Mas você vê... Esse homem é um lavador de louça. Gente, pensa numa mulher brava, aquela pastora Beth. Ela tá nos assistindo. Beijão pra ela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ela é fruto de Deus na minha vida. Amém. Deus escolheu ela para mim, tá certo? Então eu estava numa fase meio complicada. Eu ia pedir para o senhor contar essa história. Como que o senhor conhece a pastora Beth? Posso contar? Pode, claro. Eu estava fazendo uma visita na Igreja Batista. Eu estava, vamos falar assim, encostado na vida, que nem diz o outro, lá na Batista do Estoril. E eu estou um dia no corredor assim, passando. Eu já tinha visto ela na igreja, mas não tinha olhado ela daquele jeito. Mas cruzei com ela no corredor ali na Igreja Batista e Deus falou no meu coração: essa é a mulher que eu escolhi para você. Rapaz, aquilo chegou a gelar, tá certo? Falei, como assim, né? Aí eu comecei a orar, já vim orando a respeito de Deus pôr uma mulher na minha vida. E rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Passou 3 anos quase, depois que Deus falou. Eu entro numa festa do milho que tinha lá na Batista, uma irmã na igreja com o nome Angélica, olha só, tá certo? Vem de encontro comigo na porta e falou assim: Deus mandou falar para você que a mulher que ele escolheu está aqui. Cara, não falei para ninguém, meu. Eita. Eu não tinha dito para ninguém isso aí. Porque o Juliano, meu filho, congregava nessa igreja. Quando eu perguntei dela para o Juliano, quem que é aquela mulher? Ele falou assim: ela é casada. E a filha dela, o Juliano falou bravo, ela é casada e, vamos falar assim, a filha dela é do meu grupo de oração, que é a Débora, tá certo? Falei, Jesus amado. Bom, passou, eu não contei nada para ele. Confusão na certa, Nossa, né? Tava entrando num enrosco que dava medo. Aí essa irmã, quando passou um tempo, tá certo? Vem para mim e fala assim: Deus mandou dizer para você que a mulher que ele escolheu tá aqui para me apresentar para você.
Aí eu entrei assim, aí veio tudo à mente, né? O corredor, ela passou, aquele negócio todo, que ela é inconfundível no tamanho dela, aquele negócio todo, né? Eu olhei assim e falei assim, meu Deus, falei, Angélica, é aquela mulher que está na fila do caixa? Ela falou, justamente. Eu falei, para com isso. Olha o Juliano olhando para mim lá, tá certo? Que o Juliano congregava lá na Batista de Estoril. Aí ela falou assim, não, por que ele está olhando para você? Eu falei, porque ela é casada. Ele falou, não, faz 6 meses que está viúva. Cara... 6 meses já fazia, olha. Rapaz, eu falei, então Deus tem razão. E o Juliano desinformado, passando informação errada. Rapaz! E foi assim, cara. Nós nos conhecemos ali na igreja, falamos a primeira vez, ela me odiou, para variar a pena, para variar, né? Por causa do jeitão. E passou mais uns, brincando assim, uns 4, 5 meses, para a gente voltar a se encontrar dentro do Walmart. Chegamos no Walmart, estou andando um dia no Walmart sozinho, no sábado à noite, né? Cruzo com ela no corredor, falei, nossa, você aqui? Ela falou assim, o que você está fazendo? Ela falou, nada. Eu falei, então vamos fazer nada junto. Nunca mais separamos, cara. Benção, pastor. Aí casamos, tá certo? Deus une propósitos. Depois né? de um longo tempo, cara, a gente casou, 6 meses. 6 meses a gente se casou. Já não dava mais, né, pastor? Não, já tinha passado, né? Então, sabe, que se Deus falou, tá falado. E Acabou, tá aí há acabou. quase 17 anos juntos, tá certo? Casados, tá certo? Abençoado. Ela tem me abençoado muito, sabe? Tem me cuidado de mim, tá certo? Eu tenho cuidado dela, a gente tem zelado um pelo outro. Sabe, realmente foi uma coisa que Deus pôs na vida nossa. Deus une propósitos. Que Deus abençoe você, minha amada, tá certo? Continue dando essa luz na sua vida. É isso aí, pastorzão, muito bom. Pastor, eu queria te agradecer. A gente está caminhando aí para o final. E obrigado pela sua vida. Dizer que a gente tem uma grande admiração, tanto eu quanto a Vanessa, pelo senhor, pela pastora Beth. Eu não sou um cara de... Talvez um dos defeitos que eu tenha é eu não conseguir, dentro de tantos defeitos que eu tenho, mas um deles, de eu não conseguir manifestar, às vezes, o que eu sinto tão claramente. Eu sou um cara meio fechado, né? É meu jeito. Eu tenho tentado melhorar, mas é o meu jeito. A Vanessa fala que eu melhorei. Diz que eu melhorei. Mas vocês são pessoas de um caráter íntegro, pessoas sérias. E realmente, quando você chega lá atrás, nós ficamos preocupados, sim, porque igreja nova, tudo novo, pessoas diferentes chegando que a gente não conhece, né? Imagina todo dia. É normal, normal. E hoje, até hoje a gente tem essa preocupação. Quando o pastor Sérgio chegou, né? O saudoso pastor Sérgio, é uma bênção de Deus, foi a mesma coisa. E Saraivão, tá certo? Saraiva, mesma coisa. Saraiva também. Foi mais difícil, que o Saraiva é complicado, hein? Saraiva foi mais difícil. O Saraiva é um amigão do coração, cara. Eu vou falar com você, eu amo aquele homem. Tá certo? A pastora Nice, brincadeira, cara. Eu vou falar com você, olha. Família linda, né? Tem feito falta no nosso meio. Se Deus quiser, o ano que vem eles estão aqui com a gente. Amém. Vão estar aí. Ele falou pra mim. Na caminhada conosco. E Deus tem cuidado da gente, né? Deus tem guardado nós e que o Senhor abençoe sua vida, pastor, sua família toda. E eu queria pedir para o senhor deixar uma palavra para quem está nos assistindo. Eu primeiro quero te agradecer, André, que realmente foi uma surpresa a hora que você me convidou, porque a gente, vamos falar assim, a nossa caminhada, ela já está, vamos falar assim, eu não vou dizer que é fim, não. Porque o fim é aquilo que nós falamos, que vai ser quando o Senhor nos chamar, tá certo? Assim foi Paulo. Porque Paulo foi bem claro, né? Sabe? Ele é naquela situação que combatia o bom combate, tá certo? Então, quando chegou na hora dele, mas até no último momento, ele falou do Senhor. Sim. E nós vamos estar assim também, tá certo? Eu não acredito que o ministério de pastor encerra, tá certo? Ele, vamos falar assim, ele é obstruído pelo Senhor, tá certo? Porque o Senhor nos deu, ele pode nos tirar, tá certo? Mas vai tirar, eu acredito, só na vinda dele novamente. Amém. Tá certo? Amém. Obrigado, André, por tudo. Dá um abração na pastora Vanessa, tá sendo as crianças. Que eu vou dizer uma coisa para você. A sua menina
no artesanato fez diferença, A cara. Sofia. A Sofia, eu vou falar uma coisa pra você, Sofia é artesã. coisa fantástica, tá certo? Ela não pode perder essa visão dela, tá certo? É, Ela tá num pique maravilhoso. E que o verdade. menino continue assim também, tá certo? E entre no mesmo ramo. E eu quero deixar para você que está em casa, tá certo? Uma palavra que eu tenho no meu, essa palavra está dentro da minha rede social. Ela é justamente o slogan meu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu trago isso comigo? Porque eu a conheci. Realmente eu sei que essa verdade, ela abre todas as portas. Essa verdade é algo que o Senhor Jesus coloca no nosso coração de uma forma grandiosa quando nós estamos entregues a Ele. Então não existe bênção maior do que você estar na palavra do Senhor. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Ninguém chega no Pai se não for por Ele. Ele manda em tudo. Ele é Senhor, antes de ser Salvador. Queridos, ponha isso no seu coração. Transmita para os teus filhos, transmita para a tua casa, transmita para o teu emprego, onde você está trabalhando. Não tenha medo de falar do Senhor, porque Ele restaura todas as brechas que estão abertas. Ele fecha todas as brechas. Só Jesus pode mudar o rumo da nossa história. Amém? Que Deus abençoe vocês, que o poder de Deus continue na sua vida e que daqui para frente a sua vida seja realmente arrepiante na presença de Jesus. Um beijo no seu coração, tá? É isso aí, gente. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, que você tenha uma semana extraordinária na presença de Deus. Muito obrigado você que ficou aqui. Que Deus te abençoe muito, muito e um beijo no seu coração. Paz.